Quem somos nós? Quem sou eu? Não é só no picadeiro que vive a mulher circense. Aliás, o picadeiro tem sido um dos últimos lugares que a gente tem pisado. Aqui estou eu, mostrando um pouco para vocês de quem sou eu e do que eu tenho vivido hoje como artista. Eu tenho ensaiado agora e adaptado o meu solo Crash, um solo de ilusões, para esse momento que estamos vivendo, pandêmico, que nós artistas estamos impedidos de fazer nossas atividades por uma questão de saúde pública. Em homenagem aos teatros de São Paulo, vamos apresentar esse espetáculo no Teatro da Rotina, sexta, sábado e domingo, sexta às 21 horas e domingo e sábado às 16 horas. E aqui eu mostro um momento de ensaio no meu ateliê, onde eu estou gravando, criando, reconstruindo todo um processo para levar à luz para vocês um pouco sobre a mágica das mulheres. Quem somos nós? Quem sou eu? Eu sigo me perguntando, e esse espetáculo fala sobre isso, sobre uma quebra que sentimos dentro da gente nas questões da vida e como a arte acontece nesse momento. Aqui, eu preparando as mágicas, fazendo os vídeos e remontando os roteiros. Bom, esse processo é um processo autoral, no qual eu sempre conto com muita gente trabalhando comigo. Eu tenho o meu companheiro, Marcelo Lujan, que me ajuda na direção desse trabalho, e eu concebo esse trabalho a partir de uma criação independente, na qual eu olho efetivamente para a minha vida e para todo mundo que me circunda. Hoje a questão das mulheres, para mim, é um propósito que eu tenho na vida. As mulheres sempre ficaram na história em segundo plano, como um segundo sexo, segundo Simone de Beauvoir. E a gente tem um momento hoje de reescrever essa história. A minha vida hoje como artista, ela está nesse lugar de poder aceitar uma condição de artista, de mulher, de pandemia, de situação social, de entendimento e conhecimento de um inconsciente coletivo. E assim eu construo o meu espetáculo. Faço os meus vídeos com a câmera virada para mim, com uma resolução menor, com os aviões passando, com os cachorros latindo, com os vizinhos falando. E acreditando que esse trabalho tem um propósito, que é de fazer com que cada um possa olhar para dentro de si e reconhecer essa célula que somos desse mundo e a importância de sermos diferentes e de aceitarmos, acima de tudo, a diferença. De aceitarmos com amor, com o coração aberto e com um sim profundo daquilo que acontece em nossas vidas. É como um mergulho para dentro de si, para dentro da alma, e uma escuta silenciosa do que passa em nossos corações. De olhar tudo que incomoda e aceitar que isso tudo está dentro da gente. Crash, esse nome, ele veio com uma quebra, inclusive da minha atuação artística, da forma de conduzir um processo, com a verdade que eu tenho e da aceitação do que sai de dentro de mim. Os roteiros eu escrevo a partir do meu estudo com as formas da mágica, do circo. E dentro desse lugar, eu olho profundamente para cada objeto e pelo significado que ele traz na minha vida. Eu vou falar um pouco mais, aos poucos eu vou gravando mais vídeos para soltar esse material para vocês e
e poder, de alguma forma, compartilhar minha vida, abrir meu coração, me expor. Porque eu também quero conhecer vocês. Obrigada. Trabalhar com a Dani é sempre uma incógnita, porque ela de repente ela muda, ela vira o barco para o outro lado, e se você não está ligado, você toma um tapa na nuca. Eu vou mostrar um dos objetos que eu fiz ontem, que é essa flor que eu construí de tecido. É uma flor que eu normalmente usava uma flor de papel higiênico. Nunca saiu tão bonita quando eu fazia essa flor em papel higiênico. E aí ontem eu reconstruí ela em tecido. Peguei uns tecidos brancos que eu tinha e fui fazendo as pétalas e fui imaginando isso em cena de como isso poderia ficar mais bonito. Então você tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, tem que ser inteligente, tem que estar acompanhando qual é a pegada. Tem um lugar que vem do teatro muito forte, que às vezes eu não curto muito, porque às vezes o teatro ele traz uma densidade que não me habita, não me preenche. Então eu fico só falando, buscando alegria, buscando a felicidade, buscando o riso, principalmente, né? Porque ele é uma grande cômica. Mas realmente, quando a gente trabalha com alguma matéria durante muito tempo da nossa vida, ela fica com a gente, né? E ainda ela leva o teatro, ela levanta a bandeira da atriz, do teatro, do trabalho do ator, né? Eu acho que Esse aqui são os vidros que há algum tempo eu comecei a pesquisar a técnica de faquirismo. Sim, eu piso nos vidros, eu deito nos vidros. E essa técnica, eu comecei a trabalhar pensando no faquirismo diário que as mulheres sofrem na vida. E nesse período eu comecei a perguntar para todas as mulheres, né? Quais são os seus faquirismos diários? Quais são os lugares que vocês todos os dias pisam, que doem o seu corpo? E eu escutei muitas coisas das mulheres. Amigas que falavam que o faquirismo diário era ter que sair de casa e disfarçar os seus corpos para não serem invadidos pelos olhares, pelas palavras, de pessoas que sentem a liberdade, a superioridade de olhar e julgar o corpo de uma mulher. Mais um avião passando. Eu acho que Stanislavski está ali presente e ele sempre aparece o espírito do Constantin quando a Dani está trabalhando, está pensando em alguma ideia, ou está criando alguma frase, ou está fazendo algum vídeo, porque hoje ela, além de ter virado uma artista circense, ela é uma mulher muito híbrida e multiartista, o que isso é realmente de tirar o chapéu. Então, aprendo muito. O Crash surgiu num momento muito especial. Eu estava trabalhando, fazendo números de mágica e comicidade num espetáculo chamado Tour du Monde, dirigido por Mônica Ala, no Paris 6 Burlesque, produzido pelo Chaim Produções. E eu trabalhava lá com meu companheiro, nós fomos 2 anos mestres de cerimônia e cômicos desses espetáculos que aconteciam lá nesse cabaré. E um dia um amigo meu mágico, o Rafa Santa Cruz, foi com o Fabrini, um outro mágico, e o Rafa me disse: Dani, pediram para mim a indicação de uma mulher mágica para fazer um espetáculo em Recife para umas crianças, num Sesc, numa cidade bem pequenininha. Você não quer ir? E na época eu estava montando um outro solo que se chamava Umbilical, dirigido pelo Marcelo Lujan e por Rena de Faria. E eu pensava que eu não tinha condições naquele momento de assumir a montagem de um espetáculo, um solo de mágicas. Para mim era muita responsabilidade. Enfim, e nesse momento, algo me disse: Daniela, você é uma artista e está a serviço. Vai. E eu preparei, tive mais ou menos 1 mês para preparar esse lugar e fui para Recife apresentar esse espetáculo. E quando eu cheguei lá em Recife,
Eram muitas crianças que assistiam. E esse espetáculo aconteceu para essas crianças de 4, 6 anos. E eu olhava as meninas, principalmente no final, vindo me abraçar e me beijar e diziam: "Você é uma mulher mágica." Eu entendi por que esse espetáculo nasceu. Essa boneca, ela é a protagonista do espetáculo. Essa boneca sem cabeça. E a partir dessa boneca sem cabeça, eu comecei a pensar nas diferenças da vida. Como é difícil aceitar aquilo que é diferente. Como é possível a gente olhar uma boneca sem cabeça e ter o prazer de ter uma boneca sem cabeça, uma boneca quebrada. E o que era o símbolo dessa boneca sem cabeça numa sociedade na qual vivemos? De Barbies. E a partir dessa boneca sem cabeça, toda uma história aconteceu. Toda uma informação foi chegando para falar sobre isso. Crash, a quebra de algo. O valor das coisas diferentes. Quando eu fui trabalhar no circo, eu sempre pensava, o que eu vou fazer dentro do circo? Eu saí do teatro, durante 10 anos eu vivi o teatro, personagens, trabalhando em função de uma dramaturgia. E todas as dramaturgias que eu montei até hoje foram masculinas no teatro. E quando eu fui para o circo, eu percebi que quem estava ali para criar e contar a história era eu mesma. E eu olhava o circo e pensava, o que eu vou fazer aqui? O meu corpo não se movimenta como os corpos das trapezistas, das equilibristas. Meu corpo se movimenta diferente. E eu olhei para a mágica. Porque eu pensava que no meu trabalho como atriz, o que eu sabia fazer era mágica, que era mexer com as emoções das pessoas na plateia, que era um estudo profundo do humano, para entender como tocar no coração de cada um que ia assistir um espetáculo. E quando eu olhei para a mágica, era tudo muito difícil. Eu só via mágicos homens, pouquíssimas mulheres, muitas partners. E aquela perfeição técnica misteriosa que os homens carregavam. E eu persisti nesse lugar porque eu pensava, eu tenho mágica dentro de mim. E foi por aí que eu entrei no mundo da mágica. Comecei a pesquisar manipulando cartas, manipulando aros, aprendendo os empalmes e entendendo esse mundo maravilhoso de ilusões. E a minha entrada na mágica trouxe para mim também uma quebra de que eu podia ser diferente, que eu era uma mulher fazendo mágica e que as mulheres são fluidas e que a mágica podia fluir dentro de mim e fora de mim, numa outra perspectiva, num outro lugar, com outras emoções. Eu espero por vocês, para vocês conhecerem um pouco mais de como será isso em cena, de como isso se revela em cena.